Bem-vindo a mais um Horário Nobres. Estamos começando. Lembrando que o nosso canal ele é 100% sem fins lucrativos. A gente reveste todo o valores que os patrocinadores passam para a gente atingir, né, mais pessoas e, consequentemente, o canal crescer. Se você não nos segue, segue aí, por favor, no YouTube, né, no Spotify. Curtam, comentam, compartilhem, deixe sugestões de próximos entrevistados. Antes da gente começar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos aqui, Beba Honest, sucos e bebidas naturais. Honest é um sinal de sabor e saúde e praticidade. Se você é de Goiânia, fique ligado, Honest está em todos os lugares. Aproveite, vá no supermercado e pergunte se tem Honest. Queria também agradecer um patrocinador muito importante, Tênis Shoes, para quem ama tênis. Tênis Shoes é uma empresa especializada em tênis de alta performance. Fila, Nike, Mizuno, ASICS, Converse, enfim, as principais marcas do mercado você encontra lá. Ela está já em 5 estados do Brasil: Goiás, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Próximo de onde a gente está gravando, nós temos Governador Valadares, Uberlândia, Ipatinga, vários, Belo Horizonte, enfim, os principais shops vocês vão encontrar. E hoje nós trouxemos um cara pra lá de especial, que possivelmente você conhece porque você assistiu ele no Domingão do Hulk. E esse cara, Jonathan, é Jonathan ou Jonas? Jonatas, ele é professor de filosofia e agora também participante do quadro Quem Chega Lá. É Quem Chega Lá, né? Quem quer ser um milionário? Quem quer ser um milionário? No Domingão do Hulk, que agora mudou, né? Era um programa do sábado, né? Agora tá rolando no domingo. E assim, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse podcast. É uma proposta muito bacana e estar nesse lugar aqui que outras pessoas que eu admiro já passaram é muito bom. Vai ser um prazer compartilhar aqui em primeira mão, né, os bastidores de todo esse momento. Eu fico muito feliz, sabe? E te desejo todo o sucesso do mundo. É um ciclo novo que se inicia, né? E tem que aproveitar, né? E muito obrigado, primeira mão, tá aqui, né? Nos conhecemos agora. Sim. Isso é muito importante. E eu queria que a gente começasse assim. Conta um pouco sobre sua história. Bacana. Então, eu sou professor e eu sempre começo a falar da minha história pelo que eu faço, porque o que eu faço é basicamente o que eu sou. Eu acredito muito na educação e minha vida é dedicada à educação. Eu sou natural de Montes Claros, tenho 29 anos, venho de uma família, sim, muito novo, né? E eu venho de uma família pobre, vim da periferia, estudei escola pública a vida inteira, estudei em universidade pública também, entrei através de cotas e escolhi a área das humanidades para trabalhar, que historicamente são áreas assim desvalorizadas, né? Então o desafio para profissionais que atuam nessa área é muito maior do que em relação às outras áreas que são mais bem valorizadas na sociedade, mas essa desvalorização, tanto de área quanto da profissão que eu escolhi, nunca foi um empecilho para que eu pudesse alcançar os meus objetivos. Então, desde quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com o objetivo de atuar na área, né? Comecei a trabalhar já como professor no primeiro período, então atuando em cursinhos populares e inclusive foi meu engajamento com cursinhos populares, meu envolvimento com cursinhos populares, com o objetivo de democratizar a educação, que eu consegui adquirir espaço na rede privada de ensino, que é onde, aqui em Montes Claros, um professor de nível médio tem maior projeção econômica e também de destaque, né? Aliado a esse processo, as redes sociais que eu passei a utilizar desde 2017 com o objetivo de divulgar o conhecimento que eu já vinha passando dentro da rede privada, foi um grande mola propulsora assim, para o meu trabalho. Então, eu sou esse cara, venho da escola pública, venho da periferia e consegui, através da educação, mudar a minha realidade. Eu quero, pela educação, mudar a realidade de outras pessoas. Nossa, muito bonito, você falou bem. Valeu. Muito legal. E assim, hoje, você falou aí do digital, é muito difícil a gente conseguir ver professores que saibam lidar com o digital, né? E também conciliar com o trabalho
né, do dia a dia. Sim. Existe algum desafio, existe alguma estratégia que você se aplica, né, para estar esse posicionamento? Por que eu estou falando isso? Porque eu, como especialista de marketing, eu vejo o seu posicionamento como relevante, né? É difícil você ver uma constância de um professor gerando conteúdo de valor com um canal no YouTube, que eu cheguei a olhar 8.900 inscritos, ou seja, muitos inscritos, né? Sim. E se você tem é porque o seu conteúdo é relevante, porque você entrega algo de valor, né? E porque você tem uma frequência. Sim. Você não posta um vídeo uma vez na vida e outra na morte, né? Exato. Conta pra gente um pouco sobre isso. Olha, em relação aos desafios, o principal desafio é conciliar essas duas jornadas, né? Porque o professor já trabalha muito. A atuação nossa dentro da sala de aula, você sabe, ela não é escalável, né? Então, nós vamos ganhar mais à medida que a gente preenche mais carga horária. Só que eu vendo o potencial que a internet tinha, isso em 2017, mesmo sem ter a maturidade que eu tenho, sem ter naquela época a maturidade e a visão que eu tenho hoje de internet, de rede social, eu acreditava que aquilo ali poderia me aumentar meu alcance aqui na cidade e eu ter mais espaço entre as escolas. Então, o principal desafio foi conciliar esse trabalho na internet com o trabalho que eu já fazia dentro da escola, o trabalho burocrático do professor. Aí, o que eu comecei a fazer no decorrer de todo esse processo? Eu passei por vários estágios, assim, nesses anos, né? E até estabelecer uma constância, uma identidade, um propósito mais específico. Mas eu passei por inúmeras dificuldades, como, por exemplo, quando você está começando, você quer fazer tudo sozinho. E isso é muito difícil, as coisas não acontecem. Outro ponto, não considerar essa atividade ali, embora não seja diretamente remunerada, como um trabalho. Outra chave que eu precisei virar. Quando eu fui planejar minha carga horária com as outras escolas, em um determinado período, eu já levava em consideração o tempo que eu ia gastar na rede social. Porque, entendendo que a rede social me trouxe até ali, então eu precisaria manter aquela constância. E continuar nutrindo, né? Exatamente. Então, os desafios principais são esses. E a dica que eu dou para um professor que quer aumentar o seu alcance, sua autoridade, consequentemente, o valor da sua hora-aula, né, ao negociar ali, identificar o campo que quer atuar, o espaço que quer atuar e ver aquilo ali como um trabalho. Embora não seja uma atividade remunerada, mas é um trabalho que vai potencializar muito a atuação do profissional dentro das escolas, né? Porque quem não é visto não é lembrado, né? Isso Perfeito. é fato. E antes de eu, Jonatas, me tornar um professor, eu via a propaganda de professores nos outdoors, na televisão, e isso foi acabando. As escolas passaram a diminuir o marketing do professor e aumentar o marketing da própria marca. Então, quando eu entrei nesse cenário, sendo um professor muito jovem, cara de aluno, então eu comecei em 2010, hoje eu tenho cara de novo, imagina quase 11 anos atrás, né? Então, eu era menino, chegava para dar aula de bicicleta, o pessoal ficava, e aí, cadê o professor? Aí eu comecei a amadurecer isso depois da popularização das redes e ver que eu, fortalecendo a minha identidade de professor na internet, eu ia ter um respaldo no presencial. Foi aí que eu decidi, em 2017, fazer um perfil que não tivesse o meu nome, tivesse o prof antes. Prof. Jonatas Braga. Eu queria que as pessoas olhassem o professor. Ah, é o cara novo? Não, é o professor. É o professor. Então, a gerar autoridade. A gerar autoridade. Mas, naquela época, o objetivo era o quê? Ter uma visão, ser visto como um professor. Aí depois eu fui notando o potencial disso e colocando isso, por exemplo, na mesa de negociação de hora-aula, de contratos com as escolas e tudo mais. Porque o engajamento, né, iria levar alunos para a rede. Então, eu entender também esse potencial é fundamental para eu poder negociar. Isso. E quando você fala do marketing das escolas, antigamente usava a imagem do professor, você me fez lembrar alguns casos, né? Escolas tendo professores como sócio, né? Sim. Porque de tanto que ele ia à frente da escola, opa, peraí, eu não posso te perder mais, então você tem que vir para dentro. E também de professores que tinham tanta divulgação, tanta popularidade, né? Pela autoridade do outdoor, da propaganda na televisão, eles saíam e montavam a sua própria escola. E aqui na região a gente viu várias vezes acontecendo isso, né? Exatamente. Exatamente isso aí. E você utiliza as redes sociais e existe alguma estratégia que você coloca assim no papel? Ó, toda semana eu vou tirar 1 hora para planejar ou para gerar algum conteúdo. Como que você faz esse planejamento? Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na parte de design,
tem um editor de vídeo e tem um estrategista digital que vai analisar as métricas, ver o que está dando certo, o que não está dando certo. Embora também é algo que eu pesquiso e eu também estou ali sempre fazendo uma análise mais geral, mas também fazendo. Então, isso me ajuda muito hoje, né? Então, eu trabalho com outras pessoas que vão me direcionar. Esse tipo de conteúdo tem alta, trabalha mais esse tipo de coisa. E eu sempre estou lendo coisas da minha área e de outros assuntos também consumindo muito conteúdo. Então, parte dessa produção perpassa pelo consumo de conteúdos virais, podcasts, canais no YouTube que dão certo, e inclusive de outras áreas, para que isso me traga novos insights e eu possa produzir o conteúdo. E eu sempre, nos finais de semana, tento produzir o máximo de conteúdos e de ideias, né? E embora é um conteúdo totalmente autoral, a produção de textos e até uma reflexão no vídeo, é algo profundo, então nem sempre eu estou disposto, ou quando a gente cria aquela obrigação para criar, parece que a capacidade criativa da gente diminui. Então, o que eu faço? Consumo o máximo de conteúdo para estar sempre vindo ideias, trazendo novas ideias. Essa estratégia que você falou de consumir outros tipos de conteúdos que não são do mesmo nicho que você, ela é muito importante. Vou citar um exemplo. Teve um dia que eu estava lá em casa, eu falei assim, gente, preciso produzir conteúdo hoje. O que eu vou produzir? E tem um nicho que eu gosto muito, que é de nutricionista. Para o meu nicho, ela me gera muita inspiração. Eu entrei no nicho da Nutri, aqui, e ela estava lá, os 4 vilões da dieta low carb. E eu falei, cara, o que esse post pode gerar para mim? Eu falei, já sei, os 4 vilões do engajamento. Show. Você entendeu? E da mesma forma que eu posso pegar um post estático, eu posso usar ele e reciclar. Eu posso fazer um Reels, os 4 do engajamento, eu faço uma dancinha, entendeu? Sim, eu posso fazer um IGTV. Exato. Explicando, eu posso fazer uma enquete. Então, eu falo muito com as pessoas, o conteúdo, você entende isso muito bem também, ele não acaba nunca. Ele não tem escassez, vamos dizer assim, né? Ele não acaba. Então, você pode pesquisar o tanto que você quiser. Às vezes eu olho, por exemplo, igual eu te falei, né? O próprio Primo Rico, consumo muito, eu falei com você, muita filosofia, tem muitos insights ali. Sim. Você não precisa copiar, mas você consegue adaptar a comunicação sua, né? Com os seus próprios seguidores. E hoje eu vejo, quando eu olho sua rede social, o tanto que você tem uma comunicação autoral sua, né? E isso é importante. Sim. Muito importante. E outra coisa que eu tento gerar muito é elementos de conexões. Então, quanto mais eu vejo que os meus seguidores se conectam com aquilo que eu acredito, com os valores que eu defendo, com a causa que eu aponto, que é da educação, mais eles se comprometem a divulgar, a compartilhar o que eu faço, o que eu falo, o que eu publico. E essa ideia do propósito, né? Isso mexe muito com as pessoas. Então, eu também tenho buscado trazer mais isso, mexer com as emoções mesmo. Então, eu gosto de compartilhar minha história, eu gosto de compartilhar minha trajetória, meus ideais, porque isso envolve as pessoas, isso leva as pessoas a divulgarem mais. Por exemplo, o vídeo no meu Reels que tem maior engajamento é quando eu trago uma parte de uma entrevista minha no ensino médio e uma palestra minha no TEDx, e aí ali fazendo um contraste, falando que eu acredito nisso. E as pessoas se identificaram e divulgaram em massa, assim. História gera muita conexão, né? Inclusive, nós vamos falar, gente, quanto que ele ganhou, calma. Inclusive, quando eu conversei com o próprio Lucas, eu falei assim, Lucas, ele foi lá no programa e tudo, primeira coisa que ele tem que fazer é storytelling, ele tem que contar a história dele, porque assim, vão chegar novos seguidores, eles precisam ter essa conexão, né? Não é? Boa estratégia. Não é uma boa reflexão. Não é boa reflexão? Por quê? Num primeiro momento, o marketing, eu sempre falo assim, ele gera atenção, né? Você gera aquela cor, aquele boom, coloca aquelas influenciadoras, você vai num programa de televisão, só que depois você tem que converter isso, né? Em fiéis seguidores, porque de imediato vão várias pessoas. Exato. Então, o que gera? Quando a gente conhece alguém, eu conto minha história e você conta a sua pra mim. Show. De onde você é? Porque Foi que a gente fez os bastidores aqui, a gente viu vários pontos. Não é? Isso é legal demais. História conectam pessoas. Boa. E eu sempre falo, você tem um Instagram, que conte história. Conte história, conte sua história, conte o porquê. Qual é o seu propósito? Muita gente fica assim, eu não tenho propósito. Todo mundo tem um propósito. Todo mundo. Todo mundo tem um propósito, entendeu? Não é o propósito do porquê que você está no Instagram. É por que você faz o que faz. Faz o que faz, exato. Eu falo assim, o que mais vende hoje não são os produtos nem os serviços.
é por que você faz o que você faz. Entendeu? Às vezes, por exemplo, eu vou lá e conto como foi minha trajetória, por que eu trabalho com digital, por que eu saí de uma multinacional com uma carreira muito bem estabelecida para ir para aquele momento. As pessoas falam, Zé, eu sou empreendedor, porque o meu foco é o empreendedor. Ele fala, cara, é isso que eu penso também. Nesse momento, o que eu fiz? Eu vendi a minha imagem, eu gerei uma conexão. Automaticamente ele fala, chega aqui na minha empresa para a gente bater um papo. Show. Não fantástico. É? Muito bom. Muito bom. Mas antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria agradecer mais 2 patrocinadores. Vamos lá? Queria agradecer o Chopp Mock. Nesse calorzão, gente, nada melhor do que um chopp gelado. Você já até falou que vai tomar um chopp hoje, né? Manda um chopp para mim. Isso é muito bom. E na telinha aí tá passando um QR Code para vocês irem lá, seguir ele e mandar lá no direct o nome de você. Manda lá, Eusébio, e você vai estar já concorrendo a um sorteio de 50% no garrafão de chopp de 50 litros e de 30 litros. Você vai ter 50%, gente. Dia 29, nada melhor do que, né, um descontão e ainda poder tomar aquele chopp gelado. Muito obrigado aí ao nosso patrocinador, Danúbia. Muito obrigado mesmo. E queremos também falar do 300 fios egípcios, né? O conforto. Quem não gosta do conforto, do descanso? Queria agradecer aqui, né, ao Hotel Fazenda Arizona. Hospedagens, eventos, day use, restaurante. Gente, lá tem uma piscina maravilhosa. Lá tem cavalo, lá assim é ótimo para a família, para você curtir um final de semana. Leia o QR Code, vá no direct, comece a seguir eles, manda lá o nome de vocês, que no dia 29/10 também, vocês vão concorrer a uma diária 100% gratuita. Eles estão ali na região de Januária. É lindo. Sigam aí nas redes sociais. Leia o QR Code que você vai cair diretamente na página deles e aproveite. Mande para todo mundo, para o pai, para a mãe, para a namorada, para a esposa, para tentar, né, mais chance para ganhar. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Sem vocês, isso aqui não iria existir. Então vamos lá, Jonatas. Conta aí pra gente como que surgiu a ideia de se candidatar ao programa, como que é essa ida até lá, como que funciona a seleção. Conta um pouco aí pra gente. Cara, é um processo muito louco que eu não tinha noção, assim. Primeiro foi assim, eu tava em casa, eu assisti o programa diversas vezes, aí quando era no sábado ainda tava assistindo, e aí a participante tava lá, eu me identifiquei muito com a história dela e tal, e aí eu comecei a ir bem, as perguntas que chegavam pra ela, e aí no dia que ela tava participando, até a pergunta que ela desistiu eu sabia. As perguntas que ela pediu ajuda eu sabia, porque isso envolve muita sorte também. Além do conhecimento geral, você tem que ter uma pergunta que conecte com alguma vivência sua, né? Pra você lembrar e, diante de tanta emoção. E aí eu fui mandar mensagem pra minha namorada, Isadora. Falei, Isa, muito legal aqui, eu tô assistindo o programa e eu ganhei 300 mil aqui na zoeira, né? Aí ela foi e falou assim, oh, que bacana, você devia se inscrever então. Aí eu não dei assunto não. Falei, beleza. Ok, então tá, depois a gente conversa. Na outra semana, eu tô assistindo de novo, ela chegou pra mim e falou, minha namorada, e aí, você já se inscreveu no programa? Aí eu falei, não. Ela, vai lá, se inscreva, moço. Aí eu fui meio sem muita expectativa, sentei lá no computador e fui escrever. Quando a gente abre a plataforma do G-Show, tem lá, título, inscreva-se no Quem Quer Ser um Milionário. Título, espaço para foto, áudio, texto e qualquer coisa. Você pode mandar qualquer coisa, vídeo, foto. Aí eu fui e escrevi o título. Eu falei, cara, é muito vago isso, né? Milhões de pessoas se inscrevem. Aí eu falei, vou falar minha história. Escrevi assim, Educação Transforma. E coloquei, não é sobre o que eu faço, é sobre o que eu sou. E comecei a falar por que eu... Na verdade, eu comecei a falar por que eu coloquei... Meu nome é Professor Jonatas Braga. Aí eu falei, eu tô colocando o que eu faço antes do meu nome porque não é só o que eu faço, é o que eu sou. Isso tudo envolve não só minha profissão, mas o que é Jonatas Braga. Jonatas Braga é um professor, sempre será professor. Sempre será um professor de uma sala? Não, eu sempre serei um explicador. Eu sempre serei alguém que vai tornar uma ideia que é complexa muito clara para algumas pessoas. Eu quero promover a reflexão, eu sou um professor. E falei que isso é o meu propósito, transformar as pessoas pela educação. Falei brevemente sobre a minha trajetória até a universidade.
em como a universidade, a educação mudou minha vida e como eu tenho um sonho de continuar mudando a vida das pessoas. Basicamente isso. Aí o que acontece? Meu pai, ele tem 63 anos e ele nunca pensava em estudar. Ele tinha feito metade do ensino fundamental na infância. E aí, ele desempregado, passando por vários problemas, inclusive depressão e tal, eu incentivei ele a voltar à escola. Ele voltou à escola e vai concluir o ensino médio, inclusive, esse ano. E ele curou a depressão, então ele mudou muito a vida dele poder voltar à escola. Ele é líder da turma, ele quer fazer uma faculdade de sociologia, mudou a visão. E quando eu compartilhei, aí eu falei, vou levar o meu pai. E aí, eles fizeram uma entrevista com o meu pai, comigo, contando de novo a história. Depois entrevista com um psicólogo do próprio Caldeirão já. Aí eu percebia que já estava perto, mas eles nunca falavam prazo. Até que me pediram um exame de Covid. Aí eu percebi, se pedir o exame, tá chegando. Tá chegando. Aí eu fui lá, fiz o exame e beleza. Cara, segunda-feira. Jonas, aqui é da produtora, é da merchandise do Domingão com o Hulk. A gente quer saber se você pode vir no Rio amanhã. Amanhã. Tipo assim, eu falei, quê? Que? Cara, vamos fazer uma viagem, eu planejo, eu penso, eu vou comprar passagem, amanhã, tudo pago, tranquilo. Não, eu posso. Mudei minhas aulas e tudo no dia. Aí, vai vir um motorista pegar você aí 4 horas da manhã na sua casa. O motorista foi lá em casa, me pegou, me levou no aeroporto. No aeroporto, cheguei no Rio, tinha outro motorista me esperando, me levou para a Globo. A hora que terminou tudo lá, o motorista levou tudo assim, tudo bem organizado por eles. Eu não gastei um centavo. Desde a minha saída de Montes Claros até o trânsito de casa ao exame, fazer o exame de Covid, eles queriam pagar o Uber. Eu falei, não, eu moro perto e tal. Então eles cuidaram de tudo, é um cuidado fantástico, fantástico. Sincronia com tudo, perfeito. Né? A organização da TV é algo fantástico, eu fiquei abismado com isso. E assim, como a participação do meu pai foi online, também uma série de testes de conexão para saber se as coisas estavam muito bem estabelecidas, organizadas. Iluminação, tudo milimetricamente pensado. Isso é fantástico, é admirável isso. E o mais surpreendente foi que no camarim, lá ansioso para o programa, o produtor chega, um produtor e fala para mim, olha, antes desse detalhe, os produtores falaram, olha, lá não é certeza que todo mundo vai gravar. A gente sempre leva uma quantidade maior de entrevistados. A gravação do programa é uma vez por mês e são apenas poucas horas de gravação. Inclusive, se você leve 2 roupas, porque caso o horário não dê, você tenta, e se tiver tempo, você vai trocar de roupa. Caso contrário, você volta no Rio. Entendi. Eu fiquei com medo disso, cara, porque eu já estava psicológico muito bagunçado. Porque assim, é estranho, você tá passando por esse processo, chega na escola, no trabalho, os colegas, e aí, como é que você tá? Eu tô bem. Jonatas, você é professor, você tá aqui só por isso, porque você tá aqui só porque você é professor, mas sua trajetória chamou a atenção nossa porque é o mesmo professor. É a semana do professor, essa, né? Então, o Domingão de ontem, né, do dia 10, antecede a semana do professor. Então, a gente quer pegar a sua história e transmitir. Aí eu fiquei muito emocionado, cara, porque... É uma responsabilidade muito grande. Eu estou representando vários professores e para mim é um grande presente poder ser o professor do ano a estar num programa que vale muita grana, tem muita projeção. Então, isso levantou demais a minha autoestima e saber que a minha história tem um valor e que o que me fez chegar até lá, além do incentivo da minha namorada para dar o primeiro passo, foi ter uma história que gerasse inspiração. Entendi. Então isso foi fantástico. Eu falo para você sinceramente, eu ganhei um bom valor, mas isso que eu conquistei no programa, essa conexão com a minha própria história é algo que eu levo para a vida inteira. Então quando você me falou, fala um pouco da sua história, e você falou, nossa, você fala muito bem, é porque eu repeti tanto a minha história, porque eu sei falar a minha história, e eu sei que essa história, ela merece ser contada. Então, eu sempre vou contar com muito orgulho. E a minha maior fonte de inspiração vai ser a minha própria trajetória. Então, eu vou sempre estar focado nessa energia. O que me fez chegar aqui foi a ajuda de muitas pessoas, meu empenho, minha dedicação. E se eu continuar nessa mesma pegada, eu vou chegar muito longe. Então, é isso que me move. E eu quero que você chegue muito longe. Valeu. Muito, muito mesmo. E conta aí pra gente. Muita gente está no camarim, não sei se eu vou, se não vou, e aí? Cara, Jonathan, sua vez. Cara, eu cheguei lá, entrei no camarim
fiquei quase o dia inteiro sem internet, sem TV, sem conversar com ninguém, sozinho. Dentro de uma sala. Eu só levei um livro, e eu estava lendo um livro, felizmente era um livro sobre a filosofia estoica, que fala muito sobre paciência, tranquilidade, serenidade. Eu li sobre isso, li sobre a vida de Marco Aurélio, imperador, que foi um dos grandes nomes do estoicismo, né? Então a filosofia estoica tem muito a nos ensinar. Então eu ali pratiquei a filosofia estoica, fiquei tranquilo. Só que quando o cara chega para colocar o microfone, pede pra gente trocar de roupa ali, dá um peso. E eu fui lá muito pela história, para contar minha história. Hoje eu vejo que lá foi uma virada de chave para eu poder estar em outros espaços como esses contando minha história. Porque assim, esse espaço aqui é um espaço que você traz muito empreendedor, você traz muitos empresários. Você dialoga muito com um público que, se não fosse essa ocasião, dificilmente estaria aqui. Sim. Então eu estou aqui ocupando um espaço que é um espaço novo para mim, para pessoas do meu segmento, que me permite dialogar com outro perfil de público, né? Então, eu vejo isso. Então, se eu lá não falei tanto a minha história, onde eu for convidado, eu vou compartilhar a minha história, eu vou falar a minha história, eu vou compartilhar para gerar mais inspiração e transformação. Porque se o cara me vê lá, o cara da escola pública, o cara é preto, mora na periferia, quer alcançar algo e acha que é distante, ele fala, pô, se aquele cara conseguiu, eu também consigo. Eu não tenho nada de especial, não. Eu só acredito no meu sonho, entendeu? E se você gerar isso em uma pessoa, né? Exatamente. Pensa em 2, 3, Exato. 4. Isso é muito importante. E às vezes a gente tem que entender o impacto que a gente causa nas pessoas, né? Quando a gente está num meio de comunicação, como o Instagram, como aqui, falando com a audiência, a gente tem que entender isso, né? Tem que entender que quem está nos assistindo são pessoas, né? Pessoas. E, Eusébio, eu acredito que a gente não pode desistir porque a gente é referência para alguém. Em escala diferente, mas nós somos referência. Se eu sou pai, nem que seja para minha filha. Exato. Né? Sempre tem alguém usando a gente como referência. Exato. Isso é muito importante. Muito bom você ter ressaltado. Parabéns. Muito bom. E aí? Começou as perguntas. Cara, eu fui... O pai chegou lá. Sinceramente, quando o Luciano chegou, me cumprimentou, falou de Montes Claros, elogiou minha roupa. Inclusive, a pessoa que escolheu minha roupa, né? Lorena Vieira, ela é consultora de imagem, uma amiga minha que é consultora de imagem, eu quis chamá-la para que eu tivesse um look assim... Impecável, digno de TV Globo, né? Aí fui lá, ele elogiou muito meu cabelo, minha roupa e tal, quebrou aquele gelo, né? E o nariz do pai é grande? Moço, demais. Eu tava com falta de ar, não sabia se era por ansiedade ou o Luciano Huck tava lá. O cara tem um nariz enorme mesmo, isso aí é fato. A sua pergunta, a TV aumenta o nariz, Luciano? Não. Não, diminui. Não aumenta, não. Triplica, diminui, exato, porque o nariz dele é muito maior. Aí, mas brincadeiras à parte, Luciano, ajuda aí, nossa, Luciano. Aí, assim, as primeiras perguntas muito simples. Mas mesmo assim, você fica com medo, pô, se eu errar aqui, velho, acabou minha carreira na minha cidade, eu vou virar meme. Uma pergunta, se você reassistir de novo ali, você vai ver que eu falo assim, pergunta, 4 é par ou ímpar? Aí eu fiquei assim, ímpar, par, ímpar, par. É par. Com medo de errar essa, cara. Aí, beleza. Então, tem umas perguntas também que você vai ver, você repara a feição do Luciano, eu na emoção, assim, não tô lembrando, mas se filmar, ele faz uma feição de um escritor ridículo, assim, não tá acreditando que eu tô perguntando isso, sabe? Aí você acaba ficando mais tranquilo, falando, o cara já deu uma deixa aqui, que é aquela que é certa. Beleza. Virou. Cara, perguntou uma coisa de inglês, velho. Eu não sei nada de inglês, preciso aprender a falar inglês. A pergunta pós os 5 mil era uma pergunta de inglês, velho. De inglês. E é uma coisa simples para quem sabe inglês. Eu perguntava qual era o significado da palavra dissert, alguma coisa assim. E é uma palavra que tem uma semelhança com deserto, com dissertar. E eu ia chutar. Aí o Luciano, pô, Jonatas, essa pergunta é bom você analisar com mais calma. Aí eu fiquei puto, porque eu escolhi minha primeira ajuda aí. Depois dos 5 mil. E aí eu fiquei puto, porque eu falei, vou precisar dessa ajuda depois. Pedi ajuda para a plateia virtual, aí eu avancei no jogo. Mas, cara, tem umas perguntas assim que eu senti muito feliz tipo, por exemplo, você não vai acreditar, mas eu não coloquei nada disso, só tava lá em casa, ouvindo um podcast do Ivan Moré, participação no Podpah.
Aí o Ivan Moré contou uma história dele com o Ronaldo. Ivan Moré quem? É um filósofo? O Ivan Moré, moço, que era do esporte, da Globo, tá, você lembra? Cabelo branco. Lembro. Lembrou? Aí, eu tô falando que você que eu consumo conteúdo de outras áreas aí, ó. Não é filósofo, não. É do Podpah, né? É do Podpah. Eu tava assistindo o Podpah e aí o Podpah entrevistando ele. Aí ele contou uma história dele com o Ronaldo Fenômeno. Aí ele falou que o Ronaldo Fenômeno era muito amigo dele quando veio jogar no Corinthians. Eu fui lá nesse dia. Pô, velho, vou aqui assistir umas paradas do Ronaldo no Corinthians. Eu fiquei assistindo. Aí perguntou qual foi o último time que o Paulista que o Ronaldo jogou. Eu tinha assistido o treino, velho. Do Podpah? É. Te gerou conhecimento, você respondeu. Aí eu já sabia, mas só pra você ver como é que é coincidência. Se eu não soubesse, se eu tivesse precisado daquele dia, acertei a questão. Tipo assim, avancei. Agora teve outra, pesada, questão difícil, que eu também vi no Nerdonologia no sábado, bicho. Assisti no canal lá, e eles tinham postado recentemente um vídeo do rapper norte-americano Tupac Amaru, né? Aí falava sobre o assassinato do Tupac. Aí a pergunta, qual rapper norte-americano foi baleado em 1996? Tinha acabado de ver o vídeo, velho. Olha pra você ver. Que coisa fantástica. E tem gente que fala assim, não, o digital só prejudica, não leva o Você conhecimento. tá doido, você tá doido. Eu só trabalho escutando podcast, eu e também. minha esposa. O dia inteiro. O dia inteiro. Fone, e eu vou do Primo Rico, vou pro Podpah, vou pro Flow. E assim, tento ir pras áreas mais loucas possível. Exato. Uma mulher da noite, vou escutar, ela tem alguma coisa a agregar pra mim. Sim. E a história da Escuto. galera, aquilo que a gente falou das histórias, quer ver um exemplo? Eu tava assistindo o podcast, o episódio do que o Janho, aquele que fala... Janho. A história Gente. daquele cara violenta, velho. Muita gente vai levar pro lado, não, né? Mas deixa eu te falar, olha a história daquele cara. Putz. Pode acontecer o que for, aquele cara tá calejado. Exatamente. Né? Apanhou muito pra chegar naquilo ali. Você tá doido? Merecedor? Demais. Demais. Então você tem outra visão. Então, velho, na internet, o povo julga demais, mas ninguém conhece a história do outro. É igual as pessoas podem até virar pra mim e falar assim, pô, esse professor é sortudo demais, vai parar na Globo. Mas, pô, velho, eu tô dando murro aí, levando porrada, tem 10 anos. O que entendeu? te levou foi a história. É a história. Quanto tempo você tá com essa história aí Você é contando? doido. Né? Você desenvolveu a história quando é? 29 anos. Exato. Né? É a vida entregada a um projeto. Exatamente. Às vezes você não estava com esse objetivo, né, traçado, Sim. mas foi toda uma história que você foi construindo que Sim. te levou lá. Sim. As pessoas realmente não veem. Eu falo muito o seguinte, o brasileiro, ele é apaixonado por aviação. Todo mundo, quando vai no aeroporto, fica olhando, né, aquela vitrine, o avião só decolando. E isso também é no mundo do negócio, no mundo do sucesso é assim. As pessoas realmente gostam de ver as outras decolando, mas se você falar assim, vai cair um avião em tal endereço, eu te garanto, vai ter muito mais gente esperando a queda do avião do que gente vendo a decolagem no aeroporto. Boa analogia. Concordo totalmente. Não é? Infelizmente. Isso é infelizmente, mas é a regra do sucesso, é a regra do negócio. Mas voltando aí, John, e o prêmio? Cara, o prêmio foi muito tenso, porque eu cheguei na pergunta de 150 mil. Só que eu vou te falar, perguntas. Quantos passageiros cabem sentados no bonde de Santa Teresa pós-reforma? É só quem fez, né? Só quem fez, só o engenheiro que projetou aquela. Cara, eu ia chutar e fui pra chutar mesmo, decididamente chutar 150 mil. Se eu ganhasse, se eu ia avançar e eu ia pra pergunta de 300 mil, mas eu ia com 150 mil já garantido. Se eu errasse, eu voltava pra 50 mil. Eu já tinha garantido 100 mil. Cara, e foi a pergunta que eu garanti 100 mil, eu liguei, né? Pro meu cunhado, que inclusive Vitório, o cara muito, muito veloz, assim, antes, Luciano Huck até brincou, pô, eu quero a internet do Vitório, porque o cara resolve muito rápido, mas ele já sabia, o conhecimento geral do Se Vitório. tivesse um patrocínio de internet, Nossa, ele falava, exatamente. fibra oi. Exatamente, a deixa perfeito. Aí ele foi, ainda mandou um abraço, Luciano, manda um abraço pra minha mãe, não sei o quê. Ele brincou ainda, 30 segundos, acho, 20 ou 30, não sei. Aí a pergunta era quando eu lembro dessas, eu lembro que é muito decisiva, né? Quando foi o ano que o Ayrton Senna ganhou o primeiro título mundial? E era, tipo, eu sabia que era na década de 80, eu até brinquei, aí Luciano falou assim, você sabe, todas as opções são da década de 80. Mas eu não lembrava, mas assim,
88, as opções, 86, 87, 88, 89, bicho, pesado. Até pro cara que gosta, um pouco... Ele fica na dúvida. Ele fica na dúvida, porque é um ano, né? Aí, mas pro fã mesmo, o fã sabe, né? Aí eu fui pedir ajuda nessa, aí eu liguei, rapidão ele me passou a resposta, eu marquei. E foi algo também que nós treinamos. Quando eu tava na véspera já de ir, eu liguei pra ele várias vezes, a gente treinou pra testar essa possibilidade aí, né? E aí é interessante também que a gente assistindo pensa que ligou na hora, né? Mas assim, avisa com antecedência, a produção entra em contato, fala pro cara ficar à disposição o dia, e quando eu entro pra gravação, eles falam, Jonatas acabou de entrar, fica atento, ele pode te ligar nos próximos minutos. Então é uma coisa muito bem orquestrada, assim, pra funcionar, né? Mesmo assim, tem gente que erra, né, Zé? Se for ver o programa, tem gente que não atende, tem gente que treme, não fala, e não tem gente que fala, às vezes, a frase inteira que não tem necessidade. Você fala assim, quanto foi o primeiro prêmio? Primeiro prêmio de Ayrton Senna. Foi isso que eu falei com ele. Primeiro prêmio de Ayrton Senna mundial. Agora você vai falar, Ayrton Senna começou a sua carreira em 1700. Exato. Aí acabou. Acabou a pergunta. Aí eu formulei a pergunta, pai, ele respondeu. Aí eu fui quase desistir mesmo, assim, quase desistir. Aí eles perguntaram pra mim antes quanto que eu esperava ganhar. Eu, por conta do dia que eu assisti da menina, eu fui com a cabeça de 300 mil. Eu quero ir lá pra ganhar 300 mil. Eu não, quero ir lá pra ganhar 1 milhão, né? Mas plano B é 300 mil. Mas você fala assim, Jonatas, você se sente... Acha que você perdeu ganhando 100 mil? Eu falei, pô, velho, não perdi, não. Eu não arrependo e fico feliz demais. 100 mil reais, em menos de 30 minutos, sentei e ganhei 3 mil. 100 mil. Sentei e ganhei 100 mil reais. Eu não consigo nem mensurar isso, né, velho? Esse mês, quando você for lá falar quanto que eu ganhei de hora trabalhada, vai ter um outlier, né? Fala aí, um pico aí. Aí, isso, assim... aí eu chego, vivenciar essa experiência, conversar com o Luciano Huck, compartilhar um pouco da minha história pro Brasil, ter a oportunidade de ter o Instagram mais visado, mais pessoas chegando. Só no dia que eu divulguei, eu ganhei 200 seguidores, no dia que eu divulguei, tive uma publicação que chegou a 3 mil, mais de 3 mil curtidas, mais de 1.200 compartilhamentos, né? Então, isso é absurdo, o impacto disso na cidade é absurdo, todo mundo fala, então isso é muito bom. E o carinho que a gente recebe das pessoas é algo fantástico. E sabe o que é legal? Isso vem mostrar que assim, o digital ele é muito forte. O alcance de pessoas ele é muito alto. Mas o da televisão, ele também é alto. Sabe? O respaldo. O respaldo, a autoridade. Tudo bem. É muita coisa envolvida para você chegar lá, né? Exato. Não é uma coisa acessível para todos, correto? Mas ele tem também um alcance considerável, né? As pessoas ficam assim, televisão morreu. Não existe isso, gente. Tem as pessoas que assistem. A gente consegue ver pelos seus próprios resultados. As pessoas que assistiram, grande parte, começa a te seguir. Exato. Né? Isso é importante. Muito importante. Isso mostra que a televisão não morreu. É um canal de comunicação mais difícil de entradas, né? Exato. Hoje o digital, as pessoas basicamente tendo um celular, eu nem sei cadê o meu. Não é? Você pensa, o cara para ter um canal na TV, ele tem que ter uma concessão do Estado, ele tem que ter antenas, é um investimento gigantesco. Né? Agora o cara cria um canal no YouTube, tá aí, no ar. Difícil é ter o alcance, né? Mas isso aí, a estratégia vai construindo e tudo mais. Mas democratizou, né? Pulverizou a fonte da informação. E você falando em fonte da informação, pra gente entrar já na conclusão final também, o que eu vejo que o digital ele trouxe muito? Antigamente, a gente via que os famosos eram um núcleo fechado. Sim. Era aquela pessoa que estava na novela das 9, ou é uma pessoa que aconteceu uma coisa bem, bem irreverente no meio, né, do jornalismo, ou até, né, dos famosos. E o digital, ele pulverizou. De repente, na pandemia, surge pessoas fazendo dança bombando, pessoas fazendo comédia, que eles nunca teriam esse acesso se eles estivessem tentando ir para a televisão. Entendeu? Exato. E tem gente que fala assim, não, a televisão, ela veio, a internet, o Instagram veio para atrapalhar. Você pode ver que eles aí são grandes empresários que possivelmente eles tinham já dinheiro para investir no outdoor. O investimento no outdoor é alto, né? Hoje, você como professor, parabenizando já todos os professores também, você como professor, você vê que basta criar uma conta no Instagram, começar a gerar conteúdo, que o engajamento ele acontece, o crescimento ele acontece. Se voltar na época da minha mãe, professora, nossa,
ela nunca teria a possibilidade de ter um alcance igual você tem. Ela nunca teve a oportunidade de ter um outdoor com o rosto dela. Enfim, eu torço muito pelo digital, eu gosto muito do digital. Eu falo assim, se você souber usar, você consegue atingir muitos objetivos. E fica a dica aí para os professores, né? Utilize o digital, aproveitem de estratégias, impulsione, leve o conhecimento. Quem mais tem conhecimento para educação? Os professores. Por que não usar um meio de comunicação tão simples, tão barato, tão acessível e que todo mundo tem? Hoje em dia, acho que só um idoso que às vezes não tem um celular. E mesmo que... no TikTok você vê uns velhozinhos lá, com muito alcance. Muito alcance. Mas assim, hoje praticamente todo mundo tem. Você vai na zona rural, o pessoal tem TikTok, Instagram, o pessoal tá antenado. Então, fica aí a minha dica, o meu presente para os professores. Potencialize esse meio de comunicação, que o mundo pode ser melhor ainda. Com certeza. Né? A gente tem que pensar na seguinte ideia. Todo mundo tem algo a ensinar. Todo mundo. E você não pode ser egoísta de acreditar que o que você sabe é só pra você. Compartilhar o que a gente sabe é um ato de amor também, cara. Com certeza. Porque assim, por mais que a gente possa ter objetivos econômicos, comerciais, mas pô, o que a gente entrega gratuitamente no Instagram tem um potencial transformador. Então eu quero sempre estar ali me posicionando e divulgando o que eu sei, o que eu aprendo, porque é uma forma também de democratizar o acesso à educação. E fora o tanto que você fica feliz, né, em ver, por exemplo, um aluno que às vezes não pôde estar na escola que você dá aula, mas você está levando um conteúdo para ele no YouTube e ele fala, professor, foi o tema da minha redação. Isso é fantástico. Obrigado. É muito gratificante, Exato. né? Eu, por exemplo, eu dei aula em faculdade, né? Eu já estive como professor. O tanto que é importante o vínculo do digital com a sala de aula, né? Você não consegue transmitir tudo dentro da sala de aula. E o que eu falo muito, o professor, o mesmo conhecimento de todos os professores que falam de marketing, todos têm o mesmo conhecimento. O de filosofia, todos têm o mesmo conhecimento. Tem os livros, né? Tem tudo para poder estudar. Mas o que a gente precisa trabalhar é a comunicação. Perfeito. É o que você falou no início. É pegar o difícil e transmitir para o outro de forma clara e fácil de entender. Né? Quando você fala aí de um filósofo, você pode falar de um filósofo da maneira mais difícil do mundo. Mas você pode simplificar que eu, como leigo, vou entender. Exato. Não é isso? Perfeitamente. E para a gente finalizar, eu queria que você mandasse um recado para os professores. Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui. Né? É ótimo poder estar compartilhando um pouco dessa experiência, também sobre a minha história e também aprender muito com você. As nossas conversas nos bastidores foi muito legal. E eu quero agradecer todo mundo que acreditou nesse projeto e divulgou essa mensagem. E em relação aos professores, eu quero deixar os meus parabéns e eu quero deixar uma simples ideia, uma simples reflexão. Que as circunstâncias, que a desvalorização nunca impeça você de reconhecer o valor que você tem para a sociedade que a gente está inserido. E esse poder, esse potencial que você tem de gerar transformação no seu aluno, ele pode ser replicado de uma forma muito, muito, muito grande. E isso vai transformar a vida de muita gente e também a sua vida, porque você vai ser mais bem valorizado, vai ter uma maior autoridade em relação àquilo que você faz. Então, nunca deixe que as circunstâncias limitem o potencial que você, professor, tem. E a internet está aí. E é uma oportunidade enorme para que a gente possa fazer com que esse propósito seja de fato concretizado. E alcançado mais pessoas e transformando mais vidas. Exatamente. Jonatas, muito obrigado, de coração. Está sendo o primeiro lugar que você está vindo. De coração, muito obrigado. Aproveite todos os canais, aproveite o momento. Vem novidade aí, nós não podemos falar ainda, mas vão vir novidades. Né? Exato. Já estou aqui fechando essas novidades, para depois não falar assim, né? Mostrando, vamos fazer? Não, nós vamos fazer. Vamos, já está. Estou assinando aqui. Tem coisa boa por vir aí. Coisa muito boa por vir. E assim, muito obrigado mesmo, parabéns mais uma vez. Faça do seu prêmio uma coisa mesmo para você, sabe? E tenho certeza que você vai fazer assim ótimas escolhas com o dinheiro. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Valeu Parabéns. mesmo. Valeu.
Queria agradecer todos os nossos patrocinadores. Sem vocês, isso aqui não ia acontecer. Então, muito obrigado mesmo, de coração. E aguardo vocês no nosso próximo podcast. Não deixe de nos seguir, curta a página, siga o Jonatas na rede social. Qual que é o arroba? Prof. Jonatas Braga. Prof. Jonatas Braga. Me segue lá também. Eusébio Nobre. E vamos com tudo. Muito obrigado mais uma vez.